Educação à distância, mudando realidades. Oi pessoal, voltamos aqui com a nossa aula 7 da nossa disciplina Oficina de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica do curso de Pedagogia. Vamos lá? A aula 7 vai tratar de normas sobre como elaborar as referências. Os exemplos a seguir foram retirados do material da Agenda Acadêmica. A regra que rege aqui a nossa norma é a 6023, Referências e Elaboração. A ABNT é o Fórum Nacional de Normalização. O objetivo: essa norma estabelece os elementos a serem incluídos em referências, fixa a ordem dos elementos das referências e estabelece convenções para a transcrição e apresentação da informação originada do documento e ou outras fontes de informação, e destina-se a orientar a preparação e compilação de referências de material utilizado para a produção de documentos e para a inclusão de bibliografias, resumos, resenhas, recensões e outros. Referências bibliográficas. Vejam que nós temos as referências e a bibliografia consultada. O que são referências? Relação de materiais citados no texto do seu trabalho. Isso aqui é um elemento obrigatório, tá? E tem a bibliografia consultada, relação de materiais lidos, mas não foram citados no trabalho. Esse é um elemento não obrigatório, então referências devem constar no seu trabalho. Bibliografia consultado, caso você queira. Localização das referências. Elas podem aparecer no rodapé, por meio do sistema numérico, no fim de texto ou de capítulo, comumente em livros e periódicos, em listas de referências, trabalhos monográficos. Uma nota: as referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma a se identificar individualmente cada documento, em espaços simples e separadas entre si por espaço simples. Quando aparecerem em nota de rodapé, serão alinhadas a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas. Então, não justifiquem as referências lá no final do trabalho. Referência de publicação impressa, um autor pessoal, com a indicação de autoria. Então, vejam só para a gente constatar como que nós faremos a referência de um livro aí com um autor. Então, a gente tem o livro Probabilidade Estatística, do Paulo Afonso Lopes. Como é que eu vou colocar essa informação, essa referência lá no final? Pelo último sobrenome, né? O Lopes, caixa alta, vírgula, Paulo Afonso, ponto, probabilidade estatística em negrito, ponto, Rio de Janeiro, local, né, onde foi publicado, 2 pontos, a editora, no caso aqui Heickman, vírgula, e o ano de publicação, 1999. Uma mudança que ocorreu na regra, não se coloca a palavra editora, tá? No caso aqui, a editora Heickman, retira-se a palavra editora e coloca-se apenas o nome. Referência de obra com elemento complementar. A indicação de um tradutor, de um revisor, de um ilustrador, ela é considerada elemento complementar, mas eu sugiro a todos, caso a obra tenha um tradutor, um revisor, um ilustrador, coloque essa informação nas referências, tá bom? Então vamos ver o exemplo. Nós temos aqui o livro Compreender e Transformar o Ensino, do Gimeno Sacristã e Pérez Gomes. Vejam aí, ó, são 2 autores. Gimeno, J. Gimeno Sacristã, o último nome, né? Em caixa alta, vírgula, J. Gimeno, ponto e vírgula. Aí eu começo o nome do outro autor, que é o A.I. Pérez Gomes, tá bom? E eu termino com ponto. E aí vem o título, Compreender e Transformar o Ensino, negrito, ponto, tradução de Hernani F. da Fonseca Rosa. Vejam aí que tem essa informação, esse elemento complementar. Ele é opcional, mas eu aconselho a todos colocarem.
quarta edição, vejam aí, ó, quando for primeira edição, não se coloca primeira edição, somente a partir da segunda. Então, e essa daqui, que é a quarta, a gente acrescenta quarta edição e também não colocamos a palavra edição completa, apenas abreviado, ED, ED ponto. E o local onde foi publicada a obra, Porto Alegre, 2 pontos. Vejam aí a editora, ó, ArtMed, não se escreve a palavra editora, tá? Vírgula, o ano da publicação, 1998. E abaixo nós temos um outro exemplo com outro elemento complementar, que é o número de páginas, que ele colocou ali, ó, 344 páginas. É opcional, tá? Não é obrigatório colocar essa informação. Referência de obra com elemento complementar, novamente aqui, ó. Orlando Gomes, o Direito de Família, atualização e notas de Humberto Teodoro Júnior. Vejam aí, ó. 11ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1995, 562 páginas, opcional. A mesma coisa lá embaixo, ó, no outro exemplo. 18 páginas, também é opcional, não é obrigatório. Referência de publicação impressa, com indicação de autoria, né? Autor e entidade. Arquivo do Estado, identificar o local, a OSP. Aí vem o título, Guia de Arquivos Privados do Arquivo do Estado de São Paulo, 1994. E embaixo, Brasil, ponto, Tribunal Superior do Trabalho, ponto, o título do documento, enunciados, instituições e precedentes normativos, ponto, o local onde foi publicado, Brasília, DF, 1995. Uma dica que eu dou é vocês olharem a ficha catalográfica dos livros, ele já vem com essas informações. Referência de publicação impressa, sem indicação de autoria. Professora, eu encontrei um texto muito bom e gostaria de citá-lo na minha pesquisa. Só que ele não tem autor. Como eu faço? Olha o exemplo. Espécies ameaçadas, 2 pontos, guia prático, ponto, São Paulo, 2 pontos, Nobel, 1999. Tem o nome do autor? Não. Então, não se coloca aqui no caso, tá? E não é em negrito, gente, ó. Quando só tem o título, né, do texto. Espécies ameaçadas. A primeira palavra, tá? Ela tem que vir em caixa alta, mas não em negrito. Referência de publicação impressa, 2 autores. Observação: quando a obra possui mais de um autor, devem ser separados por ponto e vírgula, seguidos de espaço. Isso vocês já viram em outros slides, mas vamos relembrar. Cimerman, Benjamin Cimerman é um autor, ponto e vírgula. Sérgio Cimerman é outro autor, então por isso separados por ponto e vírgula, tá bom? E aí continua todinha a estrutura da referência. Ponto, o título em negrito, Parasitologia Humana e seus Fundamentos Gerais, ponto, local onde foi publicado, São Paulo, 2 pontos, a editora, no caso aqui Ateneu, e o ano da publicação, 1999. 375 páginas é um elemento opcional, certo? Embaixo outro exemplo, com 2 autores, Regina Toledo Damião e Antônio Henriques, todos separados por ponto e vírgula. Referência de capítulos de livro de mesma autoria. Vejam aí, ó. O primeiro exemplo é do VLM Paiva, né? E aí tem a hipótese da interação. Esse texto está dentro de um outro texto, que é aquisição de segunda língua, mas é do mesmo autor, né? Ele foi o organizador, o escritor do livro maior, né? E ele tem provavelmente um artigo dentro desse livro. E aí a gente tem que colocar que é dentro, né? 2 pontos. E antigamente a gente colocava esse traço aí, esse underline, né? Mas agora, com a nova regra, não se faz mais isso. Vai se repetir o nome do autor. Vejam embaixo. VLM de O. Paiva, né? A hipótese da interação. Esse é o texto que está dentro do livro do VLM de O. Paiva, com o título Aquisição de Segunda Língua. Então, vejam que é um título dentro de um outro livro, mas são os mesmos autores. É o mesmo autor. Certo? E aí continua a estrutura mesmo. São Paulo, 2 pontos, Parábola, que é a editora, 2014 o ano de publicação.
E aí, por que está P.99 até 112? Porque é a paginação desse artigo aí que ele está fazendo referência, a hipótese da interação. Ele não está fazendo referência do livro todo, apenas desse capítulo, a hipótese da interação que está nesse livro maior. Por isso ele coloca a numeração da página, certo? Com a nova edição da norma 6023/2018, os 6 espaços de indicação da mesma autoria não fazem mais parte da referenciação, então não existe mais esses 6 espaços. Referência de publicação impressa, obra organizada ou coordenada. Às vezes nós encontramos alguns livros que não tem um autor, né? Tem uma organização. Vamos imaginar que a gente publique aí os artigos de vocês, né? E vocês serão organizadores da obra. Então, ó, como é que a gente vai colocar? Mário Eduardo Martelota é o organizador, certo? Então, coloca-se ORG ponto. Não se usa o S. E aí continua, Manual de Linguística, em negrito, São Paulo, contexto 2008, certo? A mesma coisa nos 2 próximos exemplos. Um é organizador e o outro é coordenador, certo? Então, para dizer que não é autor, mas vem como organizador, a gente utiliza o ORG ponto entre parênteses, não é em negrito e não se usa o S. Referência de publicação impressa, capítulo em obra organizada. Com a nova indicação, esse elemento, o IN, passou a ser grafado em itálico. É aquele exemplo lá que eu falei do autor, né? Victoria Wilson. É o texto Motivações Pragmáticas. Está onde? Está no livro Manual de Linguística, do Mário Eduardo Martelota. Certo? Então, uma referência de publicação impressa, é um capítulo em obra organizada. Então, vejam que o organizador é o Mário Eduardo Martelota. Ele organizou esse manual de linguística. E dentro desse manual de linguística tem um texto da Victoria Wilson, que é Motivações Pragmáticas, certo? E o exemplo de baixo, vamos lá. Angel Corbera Mori, fonologia, que é dentro, né, do livro da Mussalin e também da Bentes, né, Introdução à Linguística. Então, quem é o organizador, os organizadores, né? No caso aqui são 2, né, a Fernanda Mussalin e a Ana Cristina Bentes. Elas escreveram Introdução à Linguística e, com certeza, convidaram a Angel Corbera Mori para escrever um capítulo, um artigo, certo? Que é intitulado Fonologia. E a gente está fazendo referência a esse capítulo. Tanto que nos 2 exemplos, se vocês perceberam aí, ao final tem o número das páginas desses capítulos. Referência de publicação impressa a partir de 4 autores. Nós também já trabalhamos isso, já mostrei para vocês em outras aulas, vamos relembrar aqui. Publicação com mais de 3 autores. Com a nova edição da ABNT 2018, o uso da expressão et al. Passou a ser opcional e grafada em itálico. Então, bora lá. Vejam aí, ó, quantos autores nós temos para esse livro. Bakhtin e o Cronotopo. Né? Nós temos o Bart Keunen, nós temos o Cohen de Temerman, o Christophe Demoen, o Michel de Baudelaire, o Pieter Borgart e o Nelly Bemong. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 autores, né? Então, ó, eu posso colocar o nome dos 4, 5 autores, sem problema algum. Sem o et al. Agora, eu não quero colocar o nome de todos. Eu posso utilizar o et al? Posso, sem nenhum problema. Olha lá embaixo o exemplo. O Nelly Bemong et al. Significa o quê? Que é ele e mais outros autores, que são esses que estão em cima, certo? E continua a estrutura de uma referência normal. O título, em negrito, Bakhtin, o Cronotopo, 2 pontos, reflexões, aplicações, perspectivas, São Paulo, 2 pontos, parábola 2015. E, gente, chamando a atenção aqui para um ponto, vejam que vocês, se vocês observarem aqui, ó, o título da obra é Bakhtin, o Cronotopo, reflexões, aplicações, perspectivas, é tudo isso, né? Por que que não está todo grifado?
todo negritado, perdão. Porque é só a primeira parte do título. A partir do momento que apareceu um tracinho ou 2 pontos, aquela segunda parte não aparece negritada, tá bom? Por isso que só está negritado Bakhtin Chronotopo. O restante do título não se negrita. Referências sobre nomes que indicam parentesco. Muitos autores, né, vão apresentar o sobrenome Júnior, filho, neto. Nós não podemos iniciar referência com esses nomes. O que a regra nos aconselha a fazer? Colocar o outro sobrenome. No caso aqui, ó, o nome do autor é Hilário Franco Júnior. Pela regra geral, ficaria como? Ficaria Hilário Franco Júnior. O Júnior seria apenas ele, o caixa alta, né? Ficaria em caixa alta. Mas como é um sobrenome que indica parentesco, a regra solicita que você coloque o outro sobrenome. Então, vai ficar Franco Júnior, vírgula, Hilário. Vejam lá embaixo, o nome é Rubens de Pinho Filho. Então, fica Pinho Filho, vírgula, Rubens de. E abaixo tem o neto, né? Então, vai ficar Assaf Neto Alexandre, tá? Então, lembrem-se, quando aparecerem esses sobrenomes, perdão, que indicam parentesco, eles têm que vir acompanhado do outro sobrenome. Referência sobre nomes ligados por hífen. Eu posso separar, professora, colocar só um? Não, os dois têm que vir em caixa alta, certo? Se tiver ligado por um hífen, colocar os dois em caixa alta. No caso aqui, Schmidt, Nielsen, vírgula, Knut. Fisiologia Animal, 2 pontos, Adaptação e Meio Ambiente, 5ª edição, São Paulo, E.D. Santos, 2000, e no caso ele colocou 600 páginas. Referência a material que não apresenta autoria. Também já passamos por esse exemplo, vamos aqui relembrar. A primeira palavra é colocada em letras maiúsculas, não negrito. Então vejam aí, ó, que a gente não tem um autor, né? Então coloca-se o título, a primeira palavra em maiúsculo, diagnóstico, e continua o título, do setor editorial brasileiro, São Paulo, Câmara Brasileira do Livro, 1993, 64 páginas. No próximo exemplo, a gente tem um artigo, ele vai acompanhar também a palavra, porque não vai ficar só o os em caixa alta, certo? Então fica os grandes em caixa alta e o título normal, Clássicos das Poesias Líricas. Esse SL, professor, o que significa? Significa que ele não apresenta também o local. SL é sem o local, tá? Se seria em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, não apresenta essa informação. Então, a gente pode colocar SL. Sobre edição. Primeira edição, segunda, terceira, quarta, quinta. Como eu havia falado para vocês anteriormente, ó, a primeira edição não precisa ser citada, tá? Então, a partir da segunda você coloca. Vejam aí que o primeiro exemplo traz, né, segunda edição. E aí nós temos exemplos em outras línguas. E lá no último nós temos outra informação, ó. Quarta edição, revisada e ampliada. O que é isso? Vamos à explicação. Sobre a edição, Franco Júnior, Hilário Franco Júnior, a Idade Média, Nascimento do Ocidente. Segunda edição, revisada, revista, né? E ampliada. São Paulo, Brasiliense, 2001, 205 páginas. Então, vejam aí que esse ed.rev. Edição revista, autor fez revisão do material linguístico e ou teoricamente. E a MPL, que é a ampliada, né? Autor produziu outros textos, capítulos, prefácio, etc. E incluiu nessa edição. Ou seja, na primeira edição não consta essa informação. Por quê? Porque não tem novos textos, novos capítulos. Na edição mais nova, mais recente, né? Vai apresentar esses novos capítulos. Por isso, a necessidade de ter essa informação. Sobre edição, local, ausência de dados. Não sendo possível identificar o local omitido, a omissão deve ser representada pela abreviatura SL, sine loco, sem local, entre colchetes. Com a nova edição da BNT, 2018, esta expressão passou a ser grafada em itálico. Vejam lá, ó. Carlos Eduardo Larson, curto teste veterinária,
dermatopatias em cães e gatos. Aí está o SL lá. O que significa? Que a gente não sabe o local. Então, a gente coloca essa informação, certo? Esse elemento. Sobre edição, editora, ausência de dados. Quando a editora não puder ser identificada, deve-se indicar a expressão sine nomine, abreviada entre colchetes, né? Em itálico. Então, bora lá. O livro Discursos, do I. Franco, de outubro de 1992 a agosto de 93. Brasília, eu tenho o local, né? O Distrito Federal, mas eu não tenho o nome da editora. Aí, o que eu coloco? O SN, certo? E continuo com o ano da publicação e o número de páginas. Lembrando que o número de páginas é opcional. Materiais multimediáticos, vídeos no YouTube. Professora, eu vi um vídeo no YouTube e eu preciso citá-lo no meu projeto porque é muito importante. Então, vamos ver como que eu vou fazer isso lá nas referências. Entrevista no YouTube. Com a nova edição, deve-se indicar a entrevista. Então, eu tenho lá, ó, Gary Hamel. Eficiência não basta, as empresas precisam inovar na gestão. Entrevista cedida a Chris Stanley, HSM Management, São Paulo, número 79, março, abril de 2010, disponível em 2 pontos. Vejam que tem um link, né, que eu posso acessar esse vídeo. Ao final eu tenho a data do acesso. É obrigatório colocar a data de acesso. No caso aqui, ó, acesso em 23 de março de 2017. E antigamente tinham os sinais de maior e menor, né? Para esses links da internet. Não se coloca mais, tá bom? Referências em meio digital. Aqui eu trouxe para vocês saberem como, se for preciso, abreviar os meses. Vejam aí um exemplo da Suzana Pinheiro Machado Miller, a pesquisa na formação do bibliotecário, disponível em, apresento o link, acesso em 9 de agosto de 2000. Ao lado aqui nós temos os meses e a abreviação que podemos utilizar quando formos fazer as referências, exceto a palavra maio, tá? A palavra maio, ela tem que ser escrita completa. Referências em meio digital. Documentos disponíveis na internet. Vejam lá, ó. Navio Negreiro, do Castro Alves, sem local, vocês já aprenderam isso, né? Virtual Books, é editora, 2000, disponível em. Vejam que tem todinha, ó, o link e a data do acesso. E lá no exemplo de baixo tem tudo isso e mais um elemento, o horário de acesso. Mas é obrigatório, professora? Não, não é obrigatório, é opcional o horário de acesso. Basta colocar a data. Referência legislativa. Compreende a Constituição, as emendas constitucionais e os textos infraconstitucionais. Lei complementar e ordinária, medida provisória, decreto em todas as suas formas, resolução do Senado Federal e etc. Referência legislativa. Nós temos aí para constituições. Aí tem todinha a estrutura, ó. Primeiro o país, ou estado, ou município, depois a Constituição, a data, título, local, editor, o ano de publicação, número de páginas ou volumes e notas. E aí nós temos exemplo de 2. Rio Grande do Sul, Constituição 1989, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, 4ª edição, atual, Porto Alegre, 2 pontos. Foi editada por onde? Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1995. E nós temos a nossa, né, do Brasil, Constituição. Vejam aí que inicia-se com Brasil maiúscula, né? Tudo caixa alta. E aí, em negrito, o título, Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, organização do texto, vejam a importância aí, né, de nós acrescentarmos essa informação. Juarez de Oliveira, 4ª edição, São Paulo, Saraiva, 1990, 168 páginas, série Legislação Brasileira. Para leis e decretos, país, estado, município, depois a lei ou decreto, depois o número, data, dia, mês e ano, depois a ementa e depois os dados da publicação que publicou a lei ou o decreto. E aí tem um exemplo. Brasil, ponto, decreto, o número, 89.271, a data, né, de 4 de janeiro de 1984,
E a ementa dispõe sobre documentos e procedimentos para despacho de aeronave em serviço internacional. E aí vem os dados. Lex, Coletânea de Legislação e Jurisprudência. São Paulo, volume 48, página 3 a 4, janeiro-março, primeiro trimestre, 1984, Legislação Federal e Marginália. Para leis e decretos. Aqui também tem um exemplo, né? País, estado ou município, lei ou decreto, o número, a data, a ementa, dados da publicação que publicou a lei ou o decreto. Vamos ler o último aí, ó. São Paulo, que é o estado, decreto número 42.822, de 20 de janeiro de 1998, Lex. Aí vem ementa, né? Coletânea de Legislação e Jurisprudência, local São Paulo, volume 62, número 3, página 217 a 220, 1998. Aqui as referências do material que foi elaborado para vocês, tá? Tem da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem o do Marcos dos Reis Batista, que é esse experimento, né, da agenda acadêmica, tem o do Antônio Carlos Gil, como elaborar projetos de pesquisa, tem o do Antônio Raimundo dos Santos, metodologia científica, e tem o do Tiolente, metodologia da pesquisação. Então, algumas referências que vocês podem utilizar para ler mais sobre esse conteúdo. Aos que queiram ler todas as regras, nós vamos compartilhar no Google Drive, lá no AVA, esse link. E vocês podem acessar para ter informação da regra 6023 de 2018, que fala das referências bibliográficas, 6028 de 2021, que fala de resumo, resenha e apresentação, a norma 10.520 de 2002 sobre citações em documentos e apresentação, e a norma 14.724, que vai tratar de trabalhos acadêmicos, tá bom? Esse link vai estar disponível no AVA para vocês acessarem quando quiserem e precisarem. A nossa próxima aula é sobre aplicação das normas da ABNT em textos acadêmicos na área da educação. Essa aula, ela não será gravada. Ela estará disponível em forma de PDF no AVA. É um texto, um artigo científico em que há partes destacadas mostrando como o autor utilizou essas regras, como ele utilizou uma citação direta, como ele utilizou uma citação indireta, como ele fez as referências bibliográficas, se ele utilizou nota de rodapé. Então, é um exemplo para vocês identificarem todas as regras que foram apontadas durante essas aulas aqui, certo? Então, eu aguardo vocês com as suas atividades de percurso 1, percurso 2 e atividade final nas nossas aulas pelo AVA, tá? Um abraço a todos e até lá. Educação à distância, mudando realidades.